pessoal, tudo bem? Sou a Ana Maria Nagem, arquiteta, urbanista e paisagista. Sou uma profissional da Espaço Único, Projetos Universais, e ministro aulas na Unihorizontes, na Escola de Arquitetura, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Unihorizontes. E integro essa equipe maravilhosa, profissão da qual eu tenho o maior orgulho e a maior alegria de exercer. Hoje nós vamos falar sobre a teoria das cores e eu vou dar uma abordagem na decoração, porque eu penso que nossos espaços eles precisam ser mais harmoniosos, melhor qualificados, para que isso também requalifique a qualidade da vida, a qualidade das nossas emoções que trocamos naqueles ambientes. Então hoje esse é o nosso tema, a teoria das cores voltada para a decoração ou aplicada à decoração, mas vocês vão ver que nós temos uma abordagem tão ampla que ela pode ser aplicada para outras coisas. A cor estimula muitíssimo uma série de emoções e nós vamos ver que cores utilizar para harmonizar ambientes e que cores não devemos utilizar se não queremos despertar determinadas emoções. Então venham comigo que vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Então vamos conversar um pouco sobre a teoria das cores na decoração de ambientes? Olha, eu vou fazer uma pequena contextualização, uma introdução, para que a gente saiba, para que a gente conheça exatamente as ferramentas que temos antes de fazermos as nossas definições. É muito importante que a gente saiba que sensações a gente quer despertar, mas para isso precisamos associar as sensações às cores. Você tem dúvidas sobre como combinar cores na decoração? Olha, um grande aliado nosso é o círculo cromático, que também pode ser conhecido como roda das cores ou círculo de Newton, usado para encontrar a paleta de cores para cada ambiente de sua casa, incluindo as tintas de parede, móveis, objetos de design, adornos, cortinas, papéis de parede, até mesmo o tom da iluminação, né? A temperatura de cor da iluminação interfere na nossa definição de paleta de cores de cada ambiente. Com o círculo cromático ou o círculo de Newton, nós também podemos descobrir combinações diferentes para colorir o ambiente sem exagerar. A harmonia é muito importante. Uma escolha ruim de cores, além de criar espaços desarmonizados, desconfortáveis, desagradáveis e incômodos, também pode fazer o lugar parecer menor do que é e criar uma sensação de palpitação e até de mal-estar, diz Paula Xilag, presidente da Associação Procor do Brasil e consultora em cores. Vejam bem, se uma escolha ruim desperta tais sensações, é importantíssimo que saibamos fazer escolhas positivas ou escolhas que são consideradas adequadas, boas, porque além de criar espaços mais harmonizados, nós despertamos exatamente sensações de bem-estar. Então vamos lá conhecer essa importante ferramenta no estudo das cores. Conhecendo o círculo cromático das cores. Essa ferramenta é essencial para nós arquitetos e designers de interiores, pois ajuda a definir as melhores combinações de cores de acordo com a necessidade do cliente. O círculo cromático de cores é apenas
uma simplificação, é uma representação muito simplificada, bastante simplificada das cores, enxergadas pelo olho humano. O olho humano tem uma acuidade visual bastante elevada e depende também do sexo. O sexo feminino, por exemplo, tem uma acuidade maior para enxergar tons de verde. O sexo masculino, por exemplo, tem uma acuidade maior para enxergar tons de vermelho, laranja e amarelo. Então, isso justifica a necessidade do nosso conhecimento para que possamos despertar as melhores sensações. O círculo cromático, eu friso isso, gente, porque o círculo cromático é uma representação muito simplificada. Nós enxergamos cerca de 280 cores ou tonalidades dessas cores do círculo de Newton. O círculo cromático de cores é composto por 3 cores, primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. São chamadas cores primárias o amarelo, o vermelho e o azul. São cores secundárias a mistura de 2 cores primárias. E são cores terciárias a mistura das cores primárias com as cores secundárias. E também temos um desdobramento importantíssimo, que são as tonalidades de todas essas cores, que são o amarelo um pouco mais intenso, um pouco menos intenso, que a gente chama de claro e escuro. Isso depende da saturação da cor. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. A partir das 12 cores do círculo cromático, uma infinidade de composições ou de cores pode ser criada. Além das cores classificadas acima, ainda é possível adicionar o preto e o branco, criando tons mais escuros e mais claros, respectivamente. Quanto mais mistura houver na composição de uma cor, menos saturada ela será. Do contrário, quanto menor a mistura de cores, mais saturada será a cor. Eu digo a cor que vemos, que percebemos, ok? Porque utilizar cores saturadas ou cores menos saturadas é muito importante na associação dos estímulos que queremos criar. Quem criou o círculo cromático? A realidade é que existem vários tipos de círculos cromáticos criados ao longo da história. Cada um deles foi desenvolvido por teóricos que tinham como objetivo estudar o uso das cores de diferentes formas. Mas o círculo cromático mais famoso foi criado por Isaac Newton. É por esse motivo que o círculo cromático também é conhecido por círculo de Newton. Uma pesquisa importantíssima mostra que as pesquisas anteriores que precederam a elaboração do círculo cromático ou do círculo de Newton, mostra que Newton fez pesquisas muito profundas associando as emoções, ou seja, associando as cores às emoções. Essa pesquisa também é atribuída a Isaac Newton. Então, o círculo cromático ou círculo de Newton ficou famoso por ter um grande embasamento teórico. Para que serve o círculo cromático de cores? Agora que você já sabe o que é o círculo cromático, vamos explicar como utilizá-lo. Quem é arquiteto, designer de interiores ou trabalha com design gráfico, sabe a importância da combinação das cores em um determinado projeto. Mesmo que você não saiba a importância das cores, ou seja, se você não for um profissional da área, nós sentimos
exatamente o que cada cor proporciona. Então, a escolha certa dos tons pode otimizar ambientes e transmitir toda a personalidade do cliente. É nesse momento que o círculo cromático torna-se uma ferramenta essencial. Por meio dele, o profissional consegue visualizar de forma mais precisa quais são as combinações ideais para criar um ambiente de acordo com os objetivos do projeto e estimular as sensações desejadas de acordo com o uso do local. Aqui é importante citar algumas teorias que são utilizadas há mais de 5.000 anos e que têm origem no estudo do Feng Shui ou Feng Shui, que atribuem às cores a capacidade de harmonização dos espaços quando estes se encontram em desequilíbrio. A esses processos de harmonização ou de recuperação do equilíbrio de determinados ambientes, o Feng Shui chama de curas. Então, curas ou harmonizações são técnicas que são elaboradas, que são feitas, que são aplicadas num determinado ambiente com o objetivo de reequilibrar as sensações dentro daquele ambiente. E esse reequilíbrio, essa reharmonização é muito importante porque ela restaura as sensações agradáveis que devemos sentir em determinados ambientes. Como analisar as cores de um círculo cromático ou paleta de cores? Para usar a paleta de cores na decoração, é importante entender quais são as leis da harmonização. E esse é o grande objetivo dessa conversa, dessa palestra, desse curso. Como usar círculo cromático de cores ou leis de harmonização. Cores complementares, cores análogas, cores complementares decompostas. Essas são as 3 grandes ou as 3 maiores leis da harmonização em termos de utilização do círculo cromático. Aqui temos as leis de harmonização. Observando o círculo cromático, nós temos à esquerda, no alto, as cores quentes. Aqui no nosso slide, as cores frias estão à direita e mais embaixo. Então, nós temos 3 critérios, 3 tipos de combinação. A combinação análoga, a combinação complementar e a combinação chamada de tríade. A combinação análoga é aquela que associa cores que estão próximas no círculo cromático. As cores complementares são aquelas que associam o seu oposto, uma cor quente com uma cor fria, e a tríade é aquela composição que associa 3 cores, podendo ser 2 quentes e uma fria, ou 2 frias e uma quente. Lembrando que se nós temos uma tríade em que combinamos 2 cores quentes com uma fria, nós temos uma harmonização mais dinâmica, nós temos uma sensação mais calórica, mais movimentada do ambiente. Se nós combinamos 2 cores frias com uma quente, nós temos uma composição um pouco mais clássica, mais serena, que desperta emoções de mais relaxamento. Então, o que são cores análogas? Trata-se das cores que estão lado a lado no círculo cromático, como o laranja e o vermelho, o laranja e o amarelo e o verde, por exemplo. São cores que estão lado a lado no círculo de Newton. Nesse slide,
nós podemos ver um ambiente de estar cuja paleta de cores versa nas cores rosa, verde e azul. Então, como a maior parte das cores, aí nós temos uma tríade de duas cores frias e uma cor considerada quente, porque o rosa é o desdobramento, né, a combinação do vermelho. Então, quando falamos de círculo cromático na decoração, essa combinação serve para criar uma unidade de cor no espaço. Ao apostar nas cores frias, o ambiente tende a ficar um pouco mais sofisticado e formal. Nesse ambiente, nós podemos ver as cores análogas em tons quentes. Então, já esses tons quentes do círculo cromático de cores trazem bastante descontração, informalidade ao espaço e também pode ser utilizado para estimular os esportes, para estimular sensações como o apetite, né? E estimular movimentos. As cores complementares. As cores complementares são aquelas que apresentam maior contraste entre si e são opostas no círculo cromático. Por exemplo, vermelho e verde. Então, essas cores nós vamos ver aplicada no ambiente, aplicada na paleta de cores, nós vamos ver que sensações elas despertam. Essa é uma cena de uma linda sala de jantar. Paleta de cores, sala de jantar verde e vermelha. Uai, mas será que verde e vermelho combinam? Que sensações eu gostaria de estimular quando projeto uma sala desse tipo? Vamos ver. Elas funcionam muito bem quando a ideia é criar um ambiente com cores vivas, cheio de energia e personalidade. Só tome cuidado para não escolher cores muito vibrantes, pois elas podem se ofuscar. Então, quando você trabalha com duas cores complementares, você tem que tomar muito cuidado para uma não roubar a cena da outra. E sempre vai existir nas cores complementares alguma que predomina no ambiente. Porque se você utilizar, eu friso isso porque é muito importante para nós, os profissionais da área. Se você utilizar as duas cores complementares na mesma intensidade ou na mesma quantidade, digamos assim, na mesma quantidade de elementos, uma cor ofusca a outra. Aí, ao invés de dar um conforto no ambiente, encher um ambiente de energia, de alegria, de personalidade, você confunde o observador, confunde o usuário daquele ambiente, ok? Vejam que interessante esses dois ambientes. À esquerda, nós temos uma paleta de cores complementares, um ambiente extremamente descontraído, alegre, com personalidade, bancada da cozinha em vermelho e os armários azuis. E à direita, nós temos uma sala roxa e amarela, bastante lúdica, também descontraída, uma cor até, uma paleta que traz um ambiente bastante jovial. Cores complementares decompostas, tríade. Nessa combinação da paleta de cores, também chamada de tríade, utiliza-se 3 cores equidistantes que formam um triângulo. Então vejam bem, nesse círculo aqui representado, nós temos uma tríade formada pelo azul anil, vermelho e verde. Azul, vermelho e verde, o azul royal. E também poderia ser
o laranja, o lilás e o verde mais azulado. Se você for girando esse triângulo, você vai conseguir sempre a tríade em cores equidistantes. Então, por exemplo, se for o amarelo, o azul celeste e o magenta, então essa tríade é formada pela escolha de cores equidistantes formando um triângulo. É uma técnica largamente utilizada na composição de ambientes. Nesse slide, temos o exemplo de uma composição, um ambiente de estar, uma sala com cores verde, roxo e laranja. Então, nós temos uma paleta de cores complementares decompostas. Dessa forma, é possível obter um efeito de alto contraste sem perder a harmonia. Uma dica muito importante é apostar em uma cor predominante e outros 2 tons distribuídos em objetos e móveis de forma equilibrada. Vale lembrar que essa dica é importante para todas as outras composições. Sempre você deve eleger uma cor predominante para que os outros tons escolhidos na paleta sejam coadjuvantes, digamos assim, eles não entrem na mesma proporção. Isso equilibra muito o ambiente. Então vocês veem que o ambiente fica bastante aconchegante, caloroso, harmonioso. E essas 3 cores não estão proporcionalmente distribuídas no ambiente. Nós temos uma predominância, tá ok? Nesses 2 ambientes aqui representados, nós temos à esquerda um ambiente formado pela seguinte paleta. É um quarto com as cores vermelho, azul e verde. Projeto de Maurice Caram, Arquitetura. Então, vejam bem, onde estão os elementos verdes e onde estão os elementos vermelhos. Se você observa a cena, há uma predominância do elemento vermelho. Então, sempre eleja nas paletas de cores decompostas ou de tríades, sempre eleja uma cor como a predominante. Aqui do lado direito, nós já temos uma paleta de cores, um ambiente de jantar, com a paleta de cores análogas, azul e verde, projeto de Dionésio Alves Júnior, também muito elegante, muito harmonioso, um ambiente muito sóbrio, tá? Sofisticado, inclusive. Então, finalizando, para completar as nossas informações, uma das maiores demandas agora que nós estamos em home office é que algum quarto, algum ambiente da sala, da casa, algum cômodo da casa, seja transformado numa sala de trabalho, no home office. Então, assim, cerca de 30% a 40% dos projetos que eu tenho sido solicitada são referentes a essa adaptação, a essa requalificação de algum espaço da casa. Então, eu fiz uma seleção de 3 slides que vão passar posteriormente para vocês verem o que a gente pode trabalhar em termos de paleta de cores para estimular a criatividade, para estimular a concentração, para estimular outros aspectos de troca de informação com o cliente dentro do home office que nós vamos projetar.
onde nós estamos mudando a nossa cultura de morar é o projeto de espaços gourmet, espaços de convivência, salas de jantar ao ar livre ou em pergolados ou em espaços mais abertos, mais aterraçados, né? E essa demanda tem sido grande também. O que fazer em termos de paleta de cores para que esses espaços sejam agregadores, sejam acolhedores, sejam estimuladores de encontro das pessoas? Outra grande demanda é a requalificação de quartos de filhos. Então, quartos de bebês, quartos de jovens, quartos de criança. Então eu vou fazer algumas sugestões ainda neste vídeo, que são as seguintes. Se você vai fazer um quarto de bebê, eu sugiro que você pergunte ao seu cliente se ele prefere uma paleta de cores mais neutra, mais clássica, ou se ele prefere uma paleta de cores que estimule a parte motora do seu filho. Isso eu estou dizendo para os bebês, que estimule a interação desses novos seres, né? Dessas pessoas que estão vindo agora, já com uma cabeça tão interativa, tão integrativa. Talvez fosse interessante a gente já introduzi-los nesse mundo com um quarto com cores mais alegres, ou seja, cores complementares, mais descontraídas. Mas você tem que conversar isso com o seu cliente. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar é a grande importância de, antes de você estabelecer uma paleta de cores, é você procurar conhecer o seu cliente. Ser escolhida em conjunto com quem vai utilizar o espaço. Não adianta nada a gente ter uma belíssima teoria de utilização de cores e essas cores não serem compatíveis com o que o seu cliente sente, com o que o seu cliente é, como ele utiliza esses ambientes. Então eu vou sugerir a vocês um bom briefing, porque é no briefing que você conhece as necessidades do seu cliente e de posse desse briefing você cruza as informações, você faz uma interseção entre aquilo que o seu cliente quer e aquilo que é possível em termos de cores. O que aquelas cores podem contribuir na direção, ir ao encontro dos anseios do seu cliente. Porque essas ferramentas que nós lançamos aqui hoje são várias ferramentas, grandes ferramentas, boas ferramentas, são extremamente fundamentadas, mas são apenas ferramentas.
quem está na batuta, quem está deliberando que tipo de paleta utilizar, é você, profissional dessa área. Ou então, se você está ouvindo essa conversa, essa palestra, porque deseja requalificar algum espaço da sua casa, pense na emoção que você quer estimular. Lembrando que todas as cores que são cores quentes, elas estimulam o movimento, estimulam a comunicação, estimulam a troca de energia com o outro. As cores frias estimulam a introspecção, a reflexão, a necessidade ou o desejo de recolhimento, de meditação, tá? E essas combinações, as combinações das cores frias com as cores quentes, vão cada uma estimular um sentimento diferente. Além disso, no penúltimo slide, temos a bibliografia de onde foi retirado esse material e depois os meus contatos. Estou à disposição de vocês e desde já agradeço muitíssimo a oportunidade de estudar para passar isso para vocês e passar um pouco da minha experiência. Tenho 36 anos de profissão e um desejo muito grande de que as pessoas que estão vindo agora já iniciem a sua carreira com uma sensibilidade maior, com um feeling maior e com mais conhecimento para atender o seu cliente e assim se realizar. Muito obrigada.